muito tempo atrás, eu já falei sobre esse livro aqui na igreja, foi um outro assunto, mas hoje nós vamos falar sobre uma coisa que está inserida nesse livro, que é muito profundo, tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração. Vamos ler o capítulo 6 em pé, verso 1. Só o verso 1 nós vamos ler. Preste atenção. Então, Oséias capítulo 6, verso 1. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer por esse momento aqui, Pai, da ministração da Sua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa atingir as pessoas que aqui estão, Pai, cada uma delas em particular. Nós não sabemos o que está se passando nesses corações, mas já sabemos que o Senhor já falou com elas no período de louvor. Continue, Senhor, falando com cada uma delas. Que a Tua palavra, que é verdadeira, que é real, que possa entrar nesses corações e fazer, Senhor, em nome de Jesus Cristo, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude, Pai. Que não saiamos mais da mesma maneira que entramos aqui, mas que essa palavra possa edificar o nosso espírito, edificar a nossa fé, construir algo novo dentro de nós. Pai, nós queremos também repreender todo espírito devorador da palavra, que não haja liberdade em nosso meio para ele, que estejamos focados e concentrados naquilo que a Tua palavra dirá a partir desse momento. Abençoe cada irmão aqui, abençoe todos aqueles que estão aqui nessa noite, e que essa palavra possa fazer o seu propósito eficaz na vida de cada um aqui. Nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Pode se sentar em nome de Jesus. Da outra vez que eu falei sobre o livro de Oséias, eu falei sobre a relação desse profeta com uma mulher, uma prostituta, e ele viveu na realidade a espiritualidade da nação de Israel e a sua relação com Deus. Oséias foi um homem que teve uma graça de Deus tremenda, porque ele passou por situações terríveis na sua vida sentimental. E tudo que ele viveu de fato, de verdade, ele traduziu para nós essa noite de uma forma espiritual, que Deus, logicamente, no seu propósito e na sua soberania, construiu essa história, para que nós pudéssemos estar aqui falando sobre ele. Oséias foi um profeta de Israel que lançou palavras para aquele povo, para que eles pudessem se realinhar, para que eles pudessem se realiançar com o Deus Todo-Poderoso, o Deus, nosso Deus, o meu Deus e o seu, hoje por meio de Jesus Cristo. E uma das profecias que ele lançou, nesse período que ele não entendia muito bem o que estava acontecendo com ele, porque ele foi impelido pelo Espírito a se aliançar com uma mulher que era prostituta, e Deus disse para ele assim: vai e pega essa mulher. Não, esse não é o motivo da nossa pregação, só para os irmãos entenderem o contexto. Vai e pega essa mulher. Ele não entendeu, mas ele obedeceu a palavra do Senhor. Fique com ela, se case com ela, se aliance com ela. E ele fez isso. E depois de um certo tempo, essa mulher voltou para a sua vida passada. Ela voltou a ter uma vida como prostituta. E ele, já casado com ela, foi e resgatou a vida dessa mulher mais uma vez. Retirou ela desse lugar, trouxe para a sua casa, cuidou dela. Então ele viveu toda essa situação terrível na sua vida sentimental, mas que traduz para nós essa noite, que traduz em todo o seu livro, o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Na verdade, quando ele fez isso, ou quando ele foi impelido pelo Espírito a ter essa vida, o que Deus queria mostrar para nós é que eu e você somos a prostituta, e Oséias é o Deus que não desiste de nós. Nós somos aqueles que sempre traímos a confiança de Deus, somos aqueles que nunca seremos fiéis, mas independente da nossa infidelidade, Deus jamais desiste das nossas vidas. Deus jamais vai nos abandonar. Ele jamais vai dizer para nós: você não tem jeito, volta para a sua vida de pecado, volta lá onde você estava,
no antro de prostituição, no caso dessa mulher, volta para a sua vida onde você sempre esteve. Você não tem conserto. Eu desisto de você. Não adianta, sempre eu te trago de volta, mas você força para que você possa voltar para onde você esteve. Deus nunca vai falar isso para nós. E Oséias, sendo homem, pior ainda, vivendo numa sociedade machista, ele conseguiu segurar essa situação, porque o Espírito Santo estava com ele. E ele via além da naturalidade. Ele via além daquilo que a sua esposa fazia para ele. Ele viu o que o Espírito queria construir na vida dele. E construiu esse livro, que hoje em 2013 nós estamos falando aqui na igreja para os irmãos. Muito bem. Nessa profecia então, nesse capítulo 6, Deus dá uma palavra por meio de Oséias. Veja que Oséias vivia isso. Então ele escreveu isso com propriedade, porque ele estava sentindo isso no seu coração. Uma coisa interessante desse livro, antes de entrar na mensagem, é que Oséias, na sua totalidade, ele extraiu das suas próprias entranhas, do seu próprio sentimento, aquilo que Deus falava. Ele não pôde escrever de melhor forma esse livro, porque ele, como autor, ele estava sentindo aquilo que a palavra de Deus estava sendo colocada no seu coração. Ele sentia aquilo que a sua esposa fazia para ele, era o mesmo sentimento, guardado nas devidas proporções, que Deus sentia por nós, o que sente por nós. E aí no capítulo 6, verso 1, diz o seguinte: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Então ele escreve aqui: da mesma forma que eu fui ferido por este casamento, da mesma forma que essa mulher, que eu não entendo porquê que eu fui escolhê-la, lógico, o Espírito Santo sempre nos libere para essas situações, para que ele possa escrever uma história dentro do seu propósito. Eu não sei porquê eu fui escolher, mas essa mulher está me fazendo sofrer, eu estou ferido por causa dela. E nesse contexto ele escreve: vamos voltar para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Queridos, esse versículo tem muita coisa que nós podemos comentar. Primeiro, quando ele fala aqui, nós devemos voltar para o Senhor, é porque neste lugar de retorno para aqueles que estão longe, é o único lugar aonde nós seremos curados. Nós não poderemos ser curados em nenhuma outra situação. Nós não poderemos ser curados se nós ganharmos na loteria, ou se nós formos ricos por meio do nosso trabalho, ou se nós tivermos a mulher mais bonita do mundo, ou o homem mais famoso do mundo, ou se nós tivermos filhos famosos, filhos ricos que vão nos dar uma vida boa, ou se nós tivermos saúde, nós também não seremos sarados. O único lugar que o ser humano pode encontrar a sua felicidade é quando ele se volta para Deus. É quando ele diz: agora não, eu não vou construir mais a história da minha vida, agora quem vai construir vai ser Deus. Esse é o voltar-se para Deus, é deixar os seus conceitos e preconceitos de lado e começar a entender aquilo que Deus tem para a sua vida, começar a entender o mundo de Deus e não o seu, que você construiu até o dia de hoje, ou que você tem construído, ou que você já parou de construir e já entregou para que Deus pudesse refazê-lo na sua vida. Depois ele fala: Ele nos despedaçou. Queridos, todo aquele que quando chega para o caminho do Senhor, todo aquele que recebe a Cristo, ele tem como se fosse a estrutura da sua vida todinha desconstruída, desestruturada. É como se nós fôssemos um quebra-cabeça montado do jeito que a gente quis montar, cada peça significando um valor, ou um princípio, ou alguma atitude que eu trouxe da minha família, trouxe do meu pai, da minha mãe, trouxe da minha concepção como ser racional, daquilo que eu penso do mundo. Enfim, nós vamos montando um quebra-cabeça da nossa existência. Só que quando nós somos os donos dessa montagem, dessas peças, elas não se encaixam, elas ficam mais ou menos encaixadas. Elas ficam numa situação onde nós
Quando nós olhamos aquela montagem, ela não está bonita, ela está cheia de falhas, porque as peças, na medida que a gente vai vivendo, a gente vai tentando adaptar as peças, mas nós não temos a capacidade de fazê-las encaixar precisamente, e aí ficam buracos na nossa vida, ficam situações que nós não entendemos como e por que aconteceram, e nem como resolver, ficam situações que nós não entendemos a nós mesmos, nós até discutimos com nós mesmos, dizendo: por que eu faço isso? Por que eu não consigo me controlar nessa situação? Ou por que eu não consigo fugir dessa coisa que muitas vezes me escraviza? Essa é a nossa vida antes de conhecer a Jesus Cristo. E quando nós entramos na dimensão do Espírito Santo, e Ele começa a fazer morada em nós, por meio do Espírito Santo, este quebra-cabeça, queridos, se nós deixarmos, se nós nos voltarmos para Deus, Ele desconstrói essas peças. E é como se nós ficássemos todos despedaçados. A nossa personalidade, ora construída de uma forma, da nossa maneira, ela fica muitas vezes sem saber para onde iremos. Qual será o próximo passo? Porque o Espírito Santo, ele desconstrói, ele tira essa montagem, e muitas vezes ele joga a maioria dessas peças fora. E essas peças muitas vezes elas fazem parte da nossa, estão enraizadas em nós, e quando ele faz isso, dói, machuca o nosso interior, a nossa carne, que ela está construída de uma maneira, e quando ele começa a tirar essa estrutura, ela é despedaçada. Mas ao mesmo tempo que ele tira essas peças, ele vai colocando novas. Peças que paulatinamente vão reconstruindo a nossa personalidade. Peças que vão sendo recolocadas no lugar, e cada uma delas, no seu tempo, ele vai colocando e vai trazendo a paz referente àquela peça que ele recolocou. Só que Deus não faz isso de uma hora para outra. Sabe por quê, queridos? O Espírito Santo não faz isso de uma hora para outra. Se ele fizesse, nós perderíamos a noção de quem nós somos. É como se nós tivéssemos, no meu caso, 45 anos de vida, e se ele fizesse isso com passar, com o piscar de olho, ou com o estalar de dedo, nós no dia seguinte não saberíamos quem nós seríamos, porque nós fomos construídos de uma forma, a nossa natureza carnal, a nossa cultura, enfim, o nosso meio, ele nos modelou, e agora o Espírito Santo faz isso de uma maneira progressiva e constante, e cada dia mais ele tira uma peça e coloca dele, e cada dia nós vamos sentindo a presença do Espírito Santo nas mais variadas formas e aspectos que a gente tem da vida da gente, e ele tira uma e coloca dele, e a gente sente paz naquela área. Mas muitas vezes tem uma peça lá na frente que ainda não mexeu, e aquilo ainda nos incomoda. No momento dele, na nossa disposição de voltar para ele, ele tira outra e coloca outra. E na medida que a gente vai deixando, ele vai tirando as mais pesadas, as mais difíceis de se tirar, e vai reconstruindo toda uma história interior de cada um de nós. Isso não tem a ver com religião, queridos. Isso tem a ver com a minha vida em Deus, a sua vida em Deus. O Evangelho é muito individual nesse aspecto. Nós estamos aqui para fazer uma ajuda mútua, em comunhão e em comunidade, para que nós possamos ajudar uns aos outros, para que você possa receber essa palavra, para que você possa receber a ministração de um louvor, para que você possa receber a oração. Mas eu preciso disso na minha vida também. Alguém um dia já fez muito isso por mim e continua fazendo. Eu preciso da mesma forma que a minha vida precisa ser reconstruída, a vida dos irmãos também, e ela não terá fim até nós deixarmos este corpo, porque este corpo ele é carnal, ele é pecaminoso, e ele sempre terá algo para ser consertado. Por isso que nós não podemos nos condenar pelos nossos pecados. Simona falou uma coisa interessante hoje: nós temos que vir como nós estamos. Deixa Deus trabalhar nas peças da sua vida, não se importe com elas, se importe em buscar a Deus, porque se você não buscar a Deus, Ele não vai trocar as peças, porque você não vai deixar, e Ele só troca se você permitir. A única coisa que Ele nos pede, presta atenção nisso: busque a Deus, volte-se para o Senhor. Ele não pede para você deixar nada,
Ó, larga primeiro isso, depois você vem para a igreja. Deixa de fazer aquilo, depois você vem para a igreja. Não, isso é religião. Venha como você está. Busque a Deus. E Ele, que é o responsável, e nem sou eu, e nem a igreja, de fazer você uma pessoa diferente. Porque aí, queridos, não vai ter condenação na sua vida. Não vai ter aquela palavra acusatória que muitas vezes impede o agir de Deus. Muitas vezes a gente querendo fazer com que a pessoa mude, a gente faz o papel do Espírito Santo e não é o nosso papel. O papel é do Espírito Santo. Agora, tem que haver interesse de sua parte para que você seja mudado. Senão você vai vir para a igreja e vai ficar um crente religioso. Um crente que continua com a mesma vida. Um crente que não muda as suas atitudes de pensar, não muda o seu comportamento, não muda a forma de agir, enfim, não muda nada. Então, de que adiantou você mudar de religião? Nada. É preferível que você ficasse no meio que todas as pessoas fazem isso escancaradamente. Porque, infelizmente, muitas pessoas se escondem na religião para mostrar uma aparência que de fato eles não têm. E para Deus não tem valor nenhum, pelo contrário, você está perdendo tempo. Essas pessoas perdem tempo. Não precisa se esconder. Porque se Deus sabe quem é você, faça o que você quiser fazer na sua vida. Mas se você quiser vir para o caminho do Senhor, não se prenda nessas coisas. Busque a Deus. E Deus vai tirar as peças necessárias e recolocar outras que vão te trazer a verdadeira felicidade. Então, queridos, quando a gente volta-se para Deus, Ele nos despedaça. Ele tira de nós coisas que muitas vezes a gente não... Eu não posso ficar sem isso. E aí eu estou falando dos vários tipos de hábitos. A gente falou isso no programa, nessa sequência do Alexandre e da Alessandra. Os vários tipos de hábitos que nós adquirimos na vida que se tornam adicções, que se tornam vícios, que nós não podemos deixar de fazer. Presta atenção nisso que eu vou falar agora também. O crente não pode ter nada na sua vida que ele não possa deixar de fazer. Se você tiver alguma coisa que você ainda fala, isso eu não posso deixar, é porque isso ainda está escravizado. Pode ser até uma coisa lícita. Qualquer coisa que você não pode deixar de pontinhos, é alguma coisa que você tem que largar. Ou, melhor, pedir para que o Espírito Santo lhe dê força para que você fique livre dela. Volte-se para Deus, é a mensagem de hoje. Não importa o que você não pode deixar de fazer, mas se você voltar-se para Deus, Ele, na sua graça e no seu poder, vai modificar a sua vida. Então Ele nos despedaçou, mas, o que fala esse versículo? Mas nos trará a cura. Então, queridos, da mesma forma que o Espírito Santo, quando entra em nós, ele nos despedaça, no bom sentido, para construir um novo homem e uma nova mulher melhor, infinitamente melhor, a palavra de Deus nos garante que Ele trará a cura. A cura para quê, queridos? Para toda doença física e emocional que você possa ter. Eu vou falar mais da emocional hoje, porque a emocional acaba sendo um reflexo da física. Se você é saudável emocionalmente, possivelmente você terá pouca doença física. São as doenças chamadas psicossomáticas. São as doenças que, quanto mais você estuda o psique humano, mais você vai para essa linha onde a nossa mente controla o nosso corpo. Aquilo que eu sou reflete a minha saúde. Aquilo que eu não sou também reflete. A minha autoestima reflete a minha saúde. A minha maneira de encarar os problemas das pessoas reflete na minha saúde. Se eu sou uma pessoa tranquila, reflete a minha saúde. Se eu sou uma pessoa nervosa, reflete a minha saúde. Ou seja, tudo que nós fazemos tem um reflexo físico que transcende todas as outras questões. Primariamente, se nós formos avaliar, a nossa saúde é fruto do nosso comportamento emocional e também, numa menor escala, no comportamento alimentar, que também deve ser levado em consideração. Mas entre os dois, com certeza, o emocional é o que vai gerenciar tudo isso. Queridos, nesse aspecto, Ele vai nos curar de todas as nossas mazelas emocionais. Não há nada que o Espírito Santo não trate em nossa vida. Não há nada que ele fique sem colocar o dedo. Só que algumas coisas, queridos, é difícil de nós deixarmos. Algumas coisas
são complicadas de nós nos esvaziarmos delas. Algumas coisas nós temos que realmente voltar para Deus de uma forma muito forte, para que Ele possa tratar, para que Ele possa curar as nossas feridas. E quando chega essa hora, quando você tem alguma coisa muito enraizada lá dentro de você, aquilo dói para ser tirado, porque é uma coisa que você já carrega há anos. São coisas que você está dentro de você, que você alimentou mais um pouquinho. Nós estamos falando isso na quarta-feira. Os irmãos lembram, na quarta passada nós falamos sobre engolir sapo, os irmãos lembram, né? E você fica com aquilo dentro de você ruminando, e as coisas não vão bem, porque você não está bem consigo mesmo, e aí até o momento que você consegue se libertar disso. E quando você se liberta, ele diz no final do versículo: mas sarará as nossas feridas. Queridos, o propósito de Deus com essa mensagem é fazer você entender que a vida do crente é uma vida de transformação, não é uma vida parada, não é uma vida estática. A todo dia eu vou ser transformado pelo Espírito Santo, se eu estiver de fato voltado para Deus. Eu queria ler outro versículo com os irmãos, que está em Oséias capítulo 7, no verso 1. Vamos ler agora o verso 1 de Oséias 7. Veja outra mensagem, outra profecia de Deus. Quando Deus falando: quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto, e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam o engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas. Vou ler o 2. Mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem e eu os vejo constantemente. Nesse verso, queridos, quando você lê Israel, coloque seu nome. Quando você lê Efraim, coloque alguma coisa dentro de você que você cria há muito tempo, ou que você tem enraizado em você há muito tempo, que você não consegue se libertar. E aqui você vai ver o que significa esse versículo. Deus falando para você: quando eu tento te curar, na primeira fala aqui do versículo 7, do capítulo 7, verso 1, o seu mal, daquela pecinha ali, muitas vezes pesada, que está dentro de você, daquela peça do quebra-cabeça que muitas vezes você tem resistência de ser retirado de você, fica exposto. Porque quando o Espírito vem, queridos, na nossa vida, ele faz sair daquele lodo misturado de água com terra. Ele começa a fazer sair e mostrar a nossa iniquidade. Então, quando o Espírito Santo entra em nós e nos desconstrói, ele faz a exposição do nosso pecado. Aquilo que para mim era normal, agora passa a não ser mais, porque o pecado está sendo exposto pela ação da cura do Espírito Santo. Então aquele pecado sai do lodo, que estava tudo misturado, você não consegue enxergar nada, e começa a sair, e você consegue detectar que aquilo é um problema na sua vida, e que antes não era, porque você não tinha esse discernimento de entender o que era bom e o que era ruim. Mas quando ele fica exposto, os crimes, como fala aqui, de Samaria, que é uma outra pecinha do seu quebra-cabeça, são revelados. Então, queridos, quando a pessoa chega no caminho do Senhor, ela chega para Cristo, a pessoa começa a enxergar: nossa, mas como é que eu fiz isso até hoje e não me dei conta do que eu estava fazendo? Como é que eu praticava isso e não me dei conta que isso era mal? Como é que eu tinha essa atitude no meu negócio, no meu trabalho, e nunca percebi que isso não era uma boa coisa? As pessoas não percebem. Hoje mesmo eu tive uma pessoa na hora do almoço, e ele instala TV parabólica por assinatura, ou TV, qualquer tipo de TV por assinatura. E eu tirei a nossa TV de assinatura de casa, né? Né, dois crianças. Inclusive a TV, né? Porque nós temos resolver algumas coisas lá. Então cortei a TV por assinatura e também cortei a televisão. Ou seja, nós não temos televisão mais, como a gente já teve um tempo atrás nessa situação, né? Tudo isso é um trabalhar de Deus na vida da família. Mas muito bem. Aí eu disse para ele que não tinha mais a TV, e porque ele instalou para mim a última. Ele falou: mas quando você voltar a instalar, tem um aparelhinho que você pode mostrar, você pega o sinal da net, conhece, Gervásio? Pega o sinal da net, esse aparelhinho custa R$300.
E você, falando assim, com a maior naturalidade possível, você coloca esse aparelhinho, você vai pegar todos os canais que você quiser, são 150 canais, sem pagar nada. Ó, só que é o seguinte, quando você for comprar, só pode comprar no dinheiro, porque eles não dão nota fiscal, não pega cheque nem cartão. Você compra, você põe lá, você vai pegar, você não vai pagar assinatura. Falando assim, como se estivesse mostrando para mim um negocião, né? Mas o que eu percebi naquele momento que saía naturalmente. Por quê? Todo mundo faz. Por que eu não vou fazer? Para que eu vou pagar uma mensalidade se eu tenho um aparelhinho que custa R$320, 350 que ele falou? Até por 300 você pode achar, se quiser. Você coloca na sua casa, pluga ali, já era. Ele programa, você pega 150 canais e não precisa pagar assinatura. Olha que boi. Gato net. Agora, o que eu entendo disso, queridos, é que a pessoa fala naturalmente. Ela não tem o despertar do erro. Por quê? Falta quem? Falta vergonha na cara? Não, falta o Espírito Santo. Falta o Espírito Santo. Porque se a pessoa não tiver a convicção dentro dela, ela pode não fazer hoje isso, mas ela vai fazer isso com uma outra coisa. Ela vai querer enganar de um outro jeito. Ela vai querer passar a perna de uma outra situação. Enquanto não mudar a índole da pessoa, que só Deus pode mudar, fica a fachada. Ela pode não fazer mais isso porque isso é crime, mas ela pode fazer uma outra coisa que ninguém está vendo. Então, queridos, se não mudar a essência do ser humano, as leis humanas não vão mudar nunca a sociedade. Porque as leis humanas só mudam as ações do homem, mas nunca vão conseguir mudar as intenções do coração. Só Deus pode mudar a intenção do coração do homem. Vocês sabem que nós vamos morar numa república assim? Não é república. Eu sei lá o que é monarquia. Nós vamos morar numa monarquia desse jeito, onde as intenções de todos os seus moradores vão refletir as suas ações. Sabe aonde? Na Jerusalém Celestial. Lá vai ser um reino onde todos os seus cidadãos, nós, realmente faremos das nossas ações as verdadeiras intenções do nosso coração. O reino celestial de Cristo. A Jerusalém eterna, a nossa cidade celestial. Ali sim, as leis vão traduzir todo o aspecto do ser humano. As nossas leis não. Elas vão continuar sendo mais severas, mas elas jamais vão conseguir mudar a índole do homem. Só Deus pode mudar a índole do ser humano. Então, queridos, pegando o meu exemplo, as pessoas são assim, porque elas não têm a essência do Espírito Santo. Então eu nem posso condenar a pessoa. Eu tenho que mostrar para ela que o Espírito Santo pode mudar a vida dela. E essa pecinha do aparelhinho vai sair. É um detalhe. Na medida que os seus olhos forem abertos, a pecinha do aparelhinho vai sair, Deus vai encaixar. Como é que eu fiz isso até hoje? Como é que eu ofereci isso até hoje para as pessoas? Ela vai pensar: Deus, tenha misericórdia da minha vida, porque eu induzi as pessoas a isso. É um negócio, mas não tem coerência com aqueles que têm a palavra do Senhor. Então, queridos, é nesse aspecto que nós somos. O nosso pecado é revelado, e ele só é revelado para aquele que tem a sua vida voltada para Deus. Se ele não tiver, não adianta você bater cabeça, a pessoa não vai mudar. Ela pode até mudar porque você está falando demais, ou porque você está falando muito na cabeça dela, mas na hora que ela se livrar de você chato, graças a Deus que livrei daquele chato que fica falando na minha cabeça, ele vai fazer as mesmas coisas. Era a mulher de Oséias. Oséias trazia, alimentava ela, dava tudo que ela tinha, dava do melhor, mas ela voltava para a sua vida de prostituição, porque ela não tinha tido um encontro pessoal com Deus. A partir do momento que nós nos encontramos com Cristo, a gente não volta mais para o outro, a gente não volta mais para a nossa vida de pecado, a gente continua sendo pecador, mas a luzinha vermelha plim, vai acender. Na hora que ele começou a falar isso para mim, a minha luzinha já plim, acendeu. Opa, que negócio é esse? Mas eu não falei nada para ele, porque ele não teria entendimento para saber do que eu estava falando. Então, queridos,
Este é o agir de Deus. Os crimes são revelados na medida que Deus vai nos curando. Por quê? Porque praticam engano, como fala aí. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas. E olha o que fala no 2: mas eles, que os pecadores, não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Ou seja, o pecador não percebe que existe alguém olhando para eles. Deus Todo-Poderoso. Aquela pessoa que vive no pecado, ela não percebe que existe alguém mesmo que ninguém esteja vendo. Deus está vendo. E Deus olha, e na medida que esse pecador é resgatado, tudo aquilo que ele fez encoberto será mostrado pela ação do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai fazer com que ele seja transformado a cada dia que passa. Então, queridos, que você fique com essa palavra. Que Deus possa falar no seu coração essa noite. E que você possa abrir o seu coração. É isso que a palavra está pedindo para você hoje. Ela não está pedindo para você se preocupar com os seus erros. Ela não está pedindo para você ficar, abre o olho com os seus erros. Não. Ela está pedindo para você, como fala no versículo 6, primeiro do capítulo 6. Voltemos para o Senhor. Se a gente se voltar para Deus, Ele é que vai modificar a nossa vida. Não é o pastor, não é a igreja que você frequenta, não é a sua mulher, por muito falar, não é o seu marido, por muito falar, que vai mudar a sua vida. É você se voltando para Deus. A relação é individual. Sou eu e Deus. Eu sou responsável pelos meus atos e vou prestar contas dele no dia do julgamento. Todos nós, tanto os salvos quanto os não salvos, os justos e os ímpios, todos nós, a Bíblia afirma, daremos conta da nossa vida. Então não se preocupe se alguém te passou a perna, não se preocupe se alguém te deu prejuízo. Entrega ele para o Senhor. Deus, tenha misericórdia da vida dele, perdoe-o. Entrega a vida dele para o Senhor. Que um dia ele possa ter um encontro com o Senhor e possa ter a convicção do que ele fez na minha vida. Mas deixa Deus tratar. Descansa no Senhor. É a melhor maneira. Você não vai ficar estressado, não vai criar inimizade, não vai deixar a sua carne borbulhar dentro de você para você tirar a satisfação. Você vai viver mais feliz, com mais saúde, e vai deixar que Deus cuide das coisas que as pessoas muitas vezes falam para você. Amém, queridos? Amém. Vamos colocar em pé, vamos ter esse momento de oração em nome de Jesus. Queridos, nosso Deus é tremendo. Veja que Ele, no seu propósito, Ele fez um homem como Oséias, passar por uma dificuldade humanamente impossível e inconcebível. Ainda mais ele morando numa sociedade machista como é a sociedade judaica. Ser traído, e mesmo assim receber a sua esposa de volta, quantas vezes fosse necessário. Deus fez tudo isso para que Ele pudesse mostrar que Ele nos ama. Ele não desiste de nós. Ele está de braços abertos para receber você, do jeito que você está. Foi a oração que a semana fez essa noite aqui. Do jeito que você está. O que você precisa fazer é voltar-se para Deus. Nossa, mas eu tenho um monte de coisa errada na minha vida. Entrega para que Deus cuide. Quando você começa a perceber as coisas erradas, já é o processo de levantar, de expor os seus erros. Mas quem vai tirar é o Espírito Santo. O seu papel é simplesmente buscar a Deus. Esse é o evangelho mais simples que existe. Você não precisa fazer penitência, você não precisa fazer promessa, você não precisa fazer nenhum tipo de ritual. Você precisa simplesmente por Jesus Cristo. E foi Ele que nos deu essa facilidade. Por isso que é o evangelho da graça. Busque a Deus de todo o seu coração. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Amém. Tenha vontade de buscar a Deus. Não vontade de mudar, mas vontade de buscar a Deus. Deixa a mudança de lado. Ele faz por você. Ele vai fazer melhor que você. Vai fazer melhor que a sua esposa está querendo que você faça. Vai fazer melhor do que aquilo que o seu marido tem falado para você. Do que o seu pai tem falado, do que a sua mãe tem falado. Ele vai mudar de uma forma completa. Vamos fechar nossos olhos então. Vamos orar. Eu sei que você já recebeu oração essa noite aqui na frente, mas eu queria invocar a presença do Espírito
feio. E eu tenho certeza, não por aquilo que eu estou vendo lá nos rostos dos irmãos, ou por aquilo que eu vi no meio da mensagem, mas eu tenho certeza que essa palavra atingiu o seu coração. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela é tão profunda que ela vai lá na nossa essência, lá no âmago da nossa alma, e vai buscar aquela peça que hoje o Espírito Santo está te mostrando. Aquela pecinha da sua vida que Ele quer hoje tratar. Aquela que Ele já levantou, eu tenho certeza disso. Ele já fez essa peça flutuar desse lodo, muitas vezes que ela estava encoberta. Ela começou a sair dessa situação e começou a ser mostrada para você. Eu tenho certeza também que o Espírito Santo já mostrou essa peça para você outras vezes, essa situação. Mas depois que ela vem para fora, você afunda ela de novo para baixo, que você não quer falar sobre isso, você não quer pensar nisso, porque é alguma coisa que você está criando, morbidamente você está criando essa situação, e ela tem te prejudicado muito. Mas, queridos, pela ação do Espírito Santo essa noite, da palavra que foi declarada para a sua vida, não afunde mais essa peça, deixa Deus trabalhar. Deixa Ele curar essa ferida sua, deixa Ele trabalhar no seu coração. Não afunda não afunde não, querido. Vença essa batalha na sua mente nesse momento. O diabo pode estar falando com você aí, soprando no seu ouvido. Afunda de novo, encobre ela de novo, aperta com o pé lá embaixo, para ir lá no fundo. Não, deixa o Espírito Santo falar mais alto. Deixa ela flutuar de novo. E não deixa ela afundar mais não. Essa noite, em nome de Jesus Cristo, você vai conseguir se libertar dela pelo poder do Espírito Santo. Você não vai voltar com ela para casa não, a não ser que você queira. Mas a unção do Espírito Santo essa noite é para você se livre dela aqui, neste momento. Você arranque ela da sua vida e deixe Deus completar com a sua paz. Deixe Deus completar mais essa área da sua vida com aquilo que Ele tem de melhor, que é a presença dEle no seu coração. Deus Todo-Poderoso, Pai, nós queremos pedir a sua presença agora, Senhor, mais do que nunca, Pai, para a vida dos teus filhos aqui nesse culto de hoje. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa realmente, Deus, baseado na tua palavra e tudo aquilo que falamos aqui, nos desestruturar, nos despedaçar, mas nos curar, fechar as nossas feridas, tirar aquilo que muitas vezes ainda está escravizando, Senhor, a vida dos teus filhos, Pai, como cristãos, tirar as coisas que ainda está, Senhor, não deixando que a sua presença flua completamente dentro de cada um de nós, não deixar que as promessas de Deus, Senhor, sejam reais na nossa vida, Deus. Nós queremos, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus também, declarar derrota ao diabo neste momento, a todo espírito maligno que esteja influenciando as vidas nessa noite. Nós queremos dizer para você, espírito maligno, em nome de Jesus Cristo, você não tem poder nessas vidas, porque em nós corre o sangue de Jesus Cristo, e Ele já nos libertou de toda acusação do mal, de todo pecado, de todo o peso do nosso passado em cima da nossa vida. O nosso passado está limpo, porque Jesus Cristo morreu por nós, e não existe mais acusação. Receba isso na sua vida. Não deixe nunca mais o diabo te acusar por coisas que você fez no passado, porque você já foi perdoado lá na cruz do Calvário, mas é um presente que você tem que
colocar dentro de você hoje, senão você não recebe. Deus, remove nesse momento, Pai, tudo aquilo que ainda precisa ser removido na vida dos teus irmãos, dos teus filhos aqui, Pai. Essa peça que o teu Espírito Santo levantou nessa pregação, cada um aqui sabe, eu sei a minha, e cada um dos seus filhos aqui sabe a sua. Nós queremos lançar fora, lançar fora e jamais pegá-la de volta, e jamais ter de novo isso na nossa vida. Oh Deus, vai tirando pelo teu poder, vai tirando pela tua graça, vai tirando, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, Deus. Vai trabalhando no coração dessas vidas nessa noite, vai dando uma renovação espiritual, vai dando uma renovação, Senhor, de força para poder, Senhor, glorificar o teu nome, louvar o teu nome, Deus. Que o poder do teu Espírito Santo esteja agindo aqui poderosamente, e pela graça do teu Espírito Santo que haja o sobrenatural de Deus aqui nessa noite, Deus. Deus, nós rejeitamos toda palavra de fracasso nesses corações, toda seta maligna de fracasso, de derrota, dizendo, você vai cair de novo. Não aceite essa palavra, rejeite e repreenda em nome de Jesus Cristo. Receba isso no seu coração e saia daqui santificado pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Continua, espírito de oração, queridos. Aleluia. Repita isso no teu coração, querido. Jesus, Ele vai curar você. Está difícil, mas Jesus já pagou o preço. Vem, Senhor, restaura agora. Deus Todo-Poderoso. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Declara isso de novo. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, Deixa o Senhor falar com vocês. como tu bem queres. Abro o meu Abra o coração para o coração. Espírito Santo falar com você, em nome de Jesus. Deixa ele falar. Deixa ele Abra falar sua boca e contigo, fala com o querido. Senhor. E renda graças pela sua vida, por tudo aquilo que você tem, pela bênção do Senhor sobre você, e pelo poder do Espírito Santo falando com você nesse momento. Vem, Senhor, faz essa obra na Deus nossa vida, Todo-Poderoso. Senhor. Porque nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos do Senhor a cada dia para nos despertar, Deus para Todo-Poderoso. me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração, vem, Senhor, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Que a bênção do Senhor esteja com você. Que a paz do teu Espírito Santo e a prosperidade do Senhor esteja com cada um aqui nessa noite. Senhor, nós queremos agradecer porque o Senhor tem sido fiel na vida de cada um de nós aqui. Abençoe todos os irmãos que vieram nesse culto. Abençoe aqueles também que não puderam vir, Pai.
Deus, essa igreja, prosperar os ministérios aqui representados. Que a graça e a paz do Teu Espírito Santo e a proteção do Senhor esteja na vida de cada um aqui nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Dê uma salva.